Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao canal Alfa 360 Investimentos, canal que tem por objetivo tratar sobre investimentos em análises estratégicas, podendo colocar investimentos em pauta como em fundos imobiliários, renda fixa, ações e propriamente imóveis físicos, como vamos ver ao longo dos nossos vídeos. Para o vídeo de hoje eu vou seguir o seguinte roteiro. Vou começar com a estratégia de investimentos. Essa estratégia tem que ser muito bem consolidada para que o investidor ele saiba por onde ele vai trilhar seu caminho até a sua independência financeira. Depois eu vou falar um pouco sobre onde investir nas classes de ativos que temos disponíveis hoje no Brasil para investimento. Como realizar uma alocação estrutural, pois é uma informação extremamente importante para que a carteira seja sólida o suficiente ao longo das intempéries que sofremos no nosso trajetória de investidor. Então, realizar essa alocação estrutural na aula de hoje talvez seja a informação mais importante e eu vou finalizar com uma conclusão estratégica. Para isso, vou iniciar falando sobre a estratégia de investimento, que tem por base a diversificação. Diversificar é extremamente importante para o mundo dos investimentos, pois se você colocar todos os seus investimentos em uma única classe de ativo e essa classe de ativo tiver algum tipo de problema, seja por qualquer fator, a sua rentabilidade, a sua lucratividade pode cair significativamente e até mais que isso, você pode dilapidar o seu patrimônio. Então, diversificar, seja essa diversificação em renda fixa, seja diversificação em fundos imobiliários, em ações sólidas, ações pagadoras de dividendo e imóveis físicos propriamente dito. Lembrando que os imóveis acabam tendo um ticket maior de compra. É necessário você desembolsar um valor maior do seu patrimônio para colocar nessa classe de ativo. Então, se o investidor ainda tem um patrimônio pequeno, ainda está construindo seu patrimônio, talvez os fundos imobiliários sejam realmente a melhor opção. Vamos falar um pouco agora sobre a renda fixa. A renda fixa seria o alicerce do investidor, a base dele, onde ele vai colocar o seu patrimônio e vai ter aquela segurança do crescimento patrimonial ao longo dos anos. Então, aqui eu tenho a imagem do site do Tesouro Direto, com as subclasses dentro da renda fixa, podendo ser o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, que ele vai colocar ali a correção pela inflação, o Educa+, que é um título lançado recentemente pelo BC, pelo Banco Central, para poder estimular ali um investimento para seu filho, para pagar uma faculdade no futuro. O Renda+, que tem a visibilidade de uma aposentadoria, podendo render a você como se fosse efetivamente uma aposentadoria no período em que você já deseja começar a usar os seus rendimentos para sua vida, né, mais para frente. E os pré-fixados, que é contratado já previamente qual é a rentabilidade que esse fundo vai dar. Então, a renda fixa seria onde você vai ter a base para você investir, certo? Onde você vai ter o seu alicerce construído para diminuir as oscilações do mercado de renda variável ou de oscilações de acordo com as notícias, como por exemplo agora, inúmeras guerras acontecendo no mundo. Então, as oscilações que geram na renda variável para fundos imobiliários em menor grau, mas para ações em maior grau, e a renda fixa vai ser sua base para construir ali um crescimento mais saudável de patrimônio. Falando um pouco agora sobre fundos imobiliários está tendo cada vez mais atenção, né, do cidadão brasileiro, pois atingimos recentemente a marca de 3 milhões de pessoas investindo em fundos imobiliários, e os fundos imobiliários têm uma grande vantagem em comparação ao investimento em imóveis, pois com eles é possível, com valores menores, adquirir cotas, parcelas daquele empreendimento, parcelas daquele prédio, parcelas daquele shopping. Então você pode com R$10, você pode com R$100 comprar cotas que vão gerar rendimentos perpétuos. E
Uma das grande versatilidade que ele apresenta é a possibilidade de você vender apenas uma cota desse fundo em caso de necessidade. Ao contrário, se você investe em um imóvel, uma kitnet, por exemplo, se você precisar de um valor, você ou vende completamente a kitnet, mas você não tem a possibilidade de vender apenas um banheiro daquela kitnet, a cozinha. Então você não consegue segregar o valor daquele imóvel. Enquanto que em fundos imobiliários você consegue vender as cotas, além de gerar rendimentos mensais, certo? Em geral, os fundos aqui no Brasil eles pagam mensalmente as rentabilidades e pagando mensalmente é como se fosse uma renda recorrente, como se fosse efetivamente aluguel. Então é uma classe extremamente interessante e também vamos falar bastante nos próximos vídeos que vamos realizar aqui no canal. O investimento em ações, que é um investimento já mais arriscado. Então, investir em ações requer mais conhecimento, requer mais estudo, requer conhecer melhores empresas, verificar se as empresas são sólidas, se as empresas se mantêm imunes a todos os problemas que acontecem no mercado interno, no mercado externo, as oscilações das notícias mundiais e se também podem ser construídas com base em ações pagadoras de dividendo. Então temos inúmeras ações aqui no Brasil que pagam dividendos, não são que nem fundos imobiliários que pagam todo mês, mas apresentam um pagamento recorrente e que o investidor, ao estudar, pode escolher ações sólidas, ações com bons indicadores e que vão realizar ao longo do ano pagamentos de dividendos, que são o valor pago aos acionistas, e de juros sobre capital próprio, que também é uma outra forma de remunerar os acionistas, mas com perfis um pouco diferentes. Então isso aí também a gente vai falar um pouco mais para frente, mas também é uma outra forma, um outro ativo, uma outra forma do investidor se expor ao mercado e também continuar construindo seu patrimônio. E por último, como é já tradição no nosso Brasil, o investimento em imóveis, que é uma casinha tendo aluguel, um apartamento tendo um aluguel mensal. O único ponto a destacar aqui é que, nem eu já mencionei, o investidor ele tem que ter um capital maior para poder iniciar os seus investimentos. Ao contrário de fundos imobiliários, que é possível iniciar apenas com R$10, aqui ele já vai ter que desembolsar um valor bem superior a isso. E tem os problemas de gestão do imóvel. Por exemplo, se um inquilino sair desse imóvel, você o investidor para de receber os aluguéis e tem que desembolsar, se for um apartamento, muitas vezes um condomínio, uma casa IPTU. Então, essa análise e qual é o estágio de evolução patrimonial que o investidor está é importante para ele se manter aqui, para ser uma opção viável e em qual momento da sua trajetória passa a ser uma opção viável diversificar com imóveis. E agora eu gostaria de entrar numa informação extremamente importante, que é como realizar uma alocação estrutural da sua carteira. Então, o investidor tem 100% do seu patrimônio. Como ele vai diversificar, como ele vai investir esse patrimônio dentro das classes de ativo? E aqui eu trouxe um gráfico que ele pode utilizar 25% do seu patrimônio em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, 25% em imóveis, se for o caso, e 25% ações. Então aqui ele realiza uma alocação estrutural dos seus investimentos, em que ele vai distribuir em classes de ativos e essa distribuição vai permitir a ele ficar exposto a essas diversas classes. E se o mercado de ações, porventura, por alguma notícia, tiver uma queda, tiver uma desvalorização, essa porcentagem de 25% ela vai descer para 20%, vai descer para 22%, e aí é o momento de efetuar um rebalanceamento, as próximas compras serem na caixinha de ações e até elevar de novo esse percentual até próximo aos outros fundos. Por exemplo, fundos imobiliários subiu muito, por exemplo, ou você tem um imóvel que dobrou de preço, então essa caixinha de imóvel que era 25% pode passar a ser 50%. Então o investidor não investiria mais em imóveis e ele deixaria todo o seu capital para as demais caixinhas, para os demais pizzas desse gráfico, gráfico de pizzas,
e até que as proporções se equilibrem. Então é assim que a gente pode fazer uma alocação estrutural, sempre com o foco de diversificar para reduzir o risco da carteira. Então aqui já concluo o vídeo de hoje, certo? Falando que a conclusão mais importante é a diversificação em vários ativos, renda fixa com 25%, fundos imobiliários com 25%, ações com 25%, imóveis tendo também possibilidade de 25%. Então, essa diversificação ela faz parte do investidor, ela faz parte da jornada do investidor, e sempre tem que ter em mente que no momento em que um dessas caixinhas, um desses itens ficar com uma proporção acima dos outros, ele deve ser interrompido seus investimentos e a proporção dos outros deve começar a compensar essa diferença. Por exemplo, renda fixa em algum momento está com 40% do seu patrimônio, então a caixinha de fundos imobiliários, ações e imóveis deve começar a receber investimentos de forma a aumentar os valores que elas estão, a proporção dentro da sua carteira. E deixo aqui como próximo vídeo, que é como alocar dentro de cada ativo. Por exemplo, dentro do Tesouro Direto, dentro da renda fixa, temos o Tesouro IPCA+, temos o Tesouro Selic, temos o Tesouro Renda Mais, o pré-fixado. Dentro de fundos imobiliários, temos galpões logísticos, temos lajes corporativas, shoppings. Dentro de ações, temos ações pagadoras de dividendo, temos as ações de bancos, instituições financeiras, temos ações de varejo, temos ações de petróleo. Então, como elaborar dentro de cada caixinha dessa as suas diversificações é o que a gente vai trazer para os próximos vídeos aqui do canal. E vamos começar a falar sobre fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Principalmente pelo IFIX que temos atualmente. O IFIX, a gente tem ele aqui como se for um gráfico dele, e desse gráfico dele aqui a gente pode perceber que, vou só carregar aqui, pode perceber uma trajetória de alta aqui desde 27 de agosto, desde agosto de 25. Olha só como é que ele tem uma trajetória de alta, muito interessante. Então eu estou no gráfico diário, esse aqui é o gráfico de candles do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e a gente pode perceber que ao longo do tempo ele está valorizando significativamente. Então a gente vai conversar mais por que ele está valorizando tanto, por que ele está num momento de ápice e quais os motivos que estão levando ele até essa valorização. Então a gente se fala no próximo canal. Obrigado a todos, bom investimento aos senhores e até o próximo vídeo.